Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra Memórias de Bezerra de Menezes, escrita por Eduardo Carvalho Monteiro. Uma pesquisa histórica e bibliográfica sobre esse grande espírita do Brasil. É muito comum sabermos o nome de Bezerra de Menezes. Orarmos a ele em situação de enfermidade, de dificuldade. Dá para dizer que não tem espírita que não tenha já ouvido falar de Bezerra de Menezes. Agora, conhecemos realmente a sua história? Aí esse número já é reduzido. E aqui, esse autor, que foi um grande pesquisador da história do movimento espírita, tendo biografado, inclusive, outras personalidades importantes do nosso movimento, fez uma pesquisa bem documental. Então, ele foi lá nos arquivos da Biblioteca do Rio de Janeiro, atrás do jornal O País, que era para onde Bezerra escrevia, e leu artigo por artigo. Foi lá na seção de obras raras da Federação Espírita Brasileira, pegou as edições antigas do Reformador e foi lendo uma por uma, em busca do que Bezerra disse, escreveu, pensou e defendeu. Então, é um trabalho hercúleo. Muito boa esta obra. Pena que um pouco curta. A gente fica assim, querendo saber mais do que Bezerra passou, do que Bezerra defendeu, do que ele escreveu. E assim, Bezerra, escritor, romancista, articulista, é impressionante. Tudo que ele falou tem validade para os dias de hoje. Isso, coisa que ele escreveu lá em 1880 e lá se vai. E também este livro traz fotos, fotografias, algumas inéditas. Por exemplo, temos uma aqui, uma fotografia de Bezerra de Menezes, sem data, em que ele aparece vestido a caráter, né, portando um guarda-chuva, acredito que era bastante moda na época, mas tem, não encontramos essa foto em outros livros, outras referências, apenas nesse aqui. Tem foto de Bezerra ao lado da esposa, tem a foto dele mais novo, foto dele fardado militarmente, tem a foto do local em que Bezerra de Menezes nasceu, lá no sertão do Ceará. Tem a foto de onde está o seu túmulo, um registro muito bom. Pena que, para a época que o livro foi feito, esse livro aqui é do início dos anos 2000, se não me falha a memória, 2005, que consta, a qualidade não era tão boa, que a gente pode ver que, por exemplo, para essa mesma fotografia, a qualidade das fotos ela é bem baixa, algumas ficaram bem assim, exprimidas aqui no texto, por exemplo, aqui, ó, Bezerra com um amigo. Essa é uma das limitações da obra, infelizmente. Hoje, com os equipamentos que nós temos, qualquer fotografia aqui poderia receber um tratamento e receber uma qualidade melhor. O texto do Eduardo Carvalho Monteiro é excelente, embora até ele pouco escreva aqui. Ele vai se dedicar muito a transcrever o que Bezerra escreveu, disse, pensou e defendeu. Um dos pontos mais curiosos dessa obra, que muitas vezes pode passar um pouco batido para nós, como é que Bezerra, afinal, se converteu ao Espiritismo. Porque a gente sabe que um dia ele recebeu uma tradução do Livro dos Espíritos, ofertada por Joaquim Carlos Travassos, e que ele tinha que pegar o bonde, né, e o bonde assim, ia muito rápido para a casa dele, e ele resolveu dizer, vou ler esse livro aqui mesmo, não vai acontecer nada só por ler um livro. E aí, no meio do caminho, ele leu então, o Livro dos Espíritos, e aí, quando terminou de ler, já era espírita. Porque ele disse, inclusive, que ele nunca tinha lido o livro, mas tudo que ali estava escrito, ele já sabia. Embora nunca tivesse encontrado e escrito antes. Não eram ideias estranhas a ele. Mas como é que foi até a chegada desse Livro dos Espíritos na mão de Bezerra? Este livro é que vai contar. Nas próprias palavras de Bezerra. E aí a resposta pode ser até surpreendente. Mas foi por causa de uma desencarnação. Da morte de um ente querido. Igual, talvez, para muitos de nós. Foi através da perda de um ente querido que a gente se interessou pelo tal de espiritismo. E aí hoje somos espíritas, somos médios, palestrantes, trabalhadores, estudantes, simpatizantes, o que quer que seja.
Aqui no caso, Bezerra havia perdido a sua primeira esposa. E aqui dá para ver que eles tinham uma relação muito forte, muito afetuosa. Tanto que o próprio Bezerra escreve que todos os títulos, todas as posições, porque Bezerra, além de médico, de ser muito reconhecido na sociedade carioca, ser tenente, cirurgião tenente do exército, também foi vereador, foi deputado da província, que seria o equivalente a um deputado federal hoje em dia, era uma pessoa reconhecidíssima. Ele diz que tudo isso era feito muito mais pela esposa do que por ele mesmo. Então eles tinham uma relação muito forte, muito afetuosa. E aí a desencarnação da esposa de Bezerra, a primeira mulher dele, é um grande choque na vida dele. E aí ele tenta retornar à religião dos pais, ao catolicismo. Mas aí ficava sempre faltando uma coisa. Porque ao sair da província lá do sertão do Ceará e vir para a capital do Império, então Rio de Janeiro, ele acaba questionando aqueles conhecimentos, aquelas crenças que tinha desde criança. E aí fica numa posição meio neutra. Ele não vira um ateu, não vira um materialista. Mas muito daquilo que ele havia sido ensinado como certo, ele passa a duvidar. E ele vai dizer que era porque ele estava testando a fé dele com a razão. Mas como não estava encontrando saída, ele ficava em meio termo. Ele vai dizer muitas vezes que concordava com as colocações que faziam os seus colegas, que até eram materialistas ou ateus, mas ele sempre mantinha firme a convicção na existência de Deus e na existência da alma. Então ele tenta voltar para o catolicismo, mas não consegue. Fica faltando uma coisa. Ele até ganha uma Bíblia, uma edição que até ele comenta que era muito bonita, assim, de um amigo, encontra algum conforto para suas dores, para a situação difícil que ele estava passando, mas faltava alguma coisa. E aí, então, é que ele vai começar a prestar atenção nos artigos de jornal, quando tinha anúncios espíritas, seja de reuniões, seja de médicos que eram receitistas. E aí ele começa a ter uma certa curiosidade. Até que, então, ele realmente recebe aquela famosa edição de O Livro dos Espíritos. E depois também vai contar qual foi o fato que deixou convicto da existência dos espíritos. Foi através de um médico. Bezerra ficou doente, com dispepsia, e estava lá um tratamento lá que ia e não recebeu nada. E aí a situação já estava ficando bem grave, não conseguia caminhar direito, não conseguia trabalhar. Então ele resolve ir no médium receitista conhecido naquela época lá no Rio de Janeiro. Então, assim, ele vai resolver se armar de precauções. Ele pede para um amigo ir para ele e dá apenas que uma consulta para o Adolfo. Porque naquela época já Bezerra de Menezes era conhecido apenas por Bezerra de Menezes. Ele mesmo disse que o nome dele, o primeiro Adolfo, era pouquíssimo conhecido entre as pessoas. E que logo que a receita fosse recebida, que esse amigo pegasse e lesse. Porque aí podia ter algum médico escondido na cortina ali para dar uma receita, alguma coisa assim. E é isso que acontece. E, para surpresa então de Bezerra, confirmando então a veracidade do fenômeno, veio a receita escrita com o primeiro nome dele, descrevendo todo o mal e dando o tratamento correto. Ao qual, ao cabo de 2 ou 3 meses, ele estava completamente curado e restabelecido. E Bezerra vai trazer, inclusive, outros fatos que lhe ocorreram nesta área da mediunidade. Certa vez também ele estava conversando com uma pessoa que sabia que ele era espírita, embora não fosse adepta da doutrina. E aí tinha recém acabado um tratamento para um outro problema de doença que ele teve. E aí essa pessoa vai perguntar, como é que o senhor está, doutor Bezerra de Menezes? Ele disse, não, estou muito bem, sim, agora só estou com uma dor assim meio no quadril. Mas aí fica uma coisa assim, né, demais, deve ser da idade, assim, sabe? A gente faz a coisa, muitas vezes faz um tratamento, fica algum resquício, e não deve ser mais nada, mais uma semana ou duas aí e passa. E no mesmo dia, naquele mesmo momento, ele recebeu uma carta psicografada de um espírito dizendo que ele estava errado. A dor do quadril não era uma dorzinha assim que não era nada demais.
E que ele sabia, ou ao menos deveria saber, que não era nada demais. E ali prescrevia um novo tratamento para que ele pudesse ficar restabelecido. Então Bezerra tem muito desses fatos. Ele tem muito da lida mediúnica como dirigente de grupo. E aqui vai abordar as lutas que teve, as divisões dentro do movimento espírita e todo o sofrimento que Bezerra passou. Mas o mais interessante, pelo menos o que salta aos olhos, é a qualidade do texto de Bezerra, a atualidade das suas ideias. Vejamos aqui na página 109, que trata dos artigos de reformador. Vejamos o artigo Os Tempos São Chegados, segunda parte, que foi escrito em 15 de janeiro de 1898. Bezerra diz: os tempos são chegados. É preciso que os espíritas, clamados por nosso Senhor Jesus Cristo a trabalharem sua divina obra, compreendam a grandeza e a responsabilidade do ministério que lhes é confiado. Grandeza sem par, ministros de Jesus, não por seus merecimentos, mas por graça do Senhor. É o que tem acontecido aos espíritas do Brasil. Cada grupo segue a direção que bem lhe parece e adota as normas do trabalho que lhe convém, agindo fora da órbita que lhe é traçada e trabalhando a contento de algumas pessoas, que visam apenas ao deslumbramento das maravilhas. Daí a licença, que é a negação da sujeição às regras do dever. Daí falharem os que assim procedem à confiança do Senhor da obra e incorrem na responsabilidade que resulta de tal falha. Já aqui em 1898, ele via o motivo das falhas do movimento espírita, já apontando a necessidade da união. Então Bezerra de Menezes não é através do Divaldo que vem falar em união aí só no CFE, não, desde 1898 que vem pregando isso. E mais, esse é um ponto que aparece muitas vezes nos artigos selecionados aqui por esta obra, que provavelmente não são todos, porque Bezerra escreveu fartamente, não teria como botar, senão ia ser um volumão, um calhamaço desse tamanho, quase difícil de carregar. Mas Bezerra aponta, muitos grupos se formam apenas para o deslumbramento de maravilhas. O que é isso? Para ver fenômeno. Para uma pessoa dizer que viu um espírito. Para a gente ver uma coisa, olha ali, está falando, está escrevendo, vai ter uma materialização. E ficava só nisso. Como se fosse uma brincadeira. Então, um deslumbramento de maravilhas. Uma espécie de fascinação. Com a curiosidade, assim. Será que o espírito tal vai se manifestar? Será que vai ser meu pai? Será que vai ser minha mãe? Será que não vai aparecer Allan Kardec? Será que não vai aparecer Francisco de Assis? Aquele médium escreve, meu Deus, olha, que lindo. É isso que ele está falando. Já na época dele, havia grupos que ficavam só nisso. Não produziam nada de útil. Então ele aponta que incorrem na falta do cumprimento dos deveres. A reunião mediúnica não é para a gente brincar. Não é para dizer, olha, vi tal espírito hoje. Olha ali, fulano viu não sei o quê. Se isso não traz nenhum resultado em auxílio aos desencarnados e em instruções que são aplicadas depois, é apenas deslumbramento de maravilhas. É apenas um encantamento por uma comunicação que é dada. Segue Bezerra. Ora, que as práticas até hoje seguidas são condenáveis, não se conformam com a doutrina, não produzem nenhum bem. Foi demonstrado a propósito do estudo primeiro, ponto da comunicação que transcrevi em meu primeiro artigo sobre esse assunto, que esse aqui é uma continuação de outro artigo. O que sempre, então, nós espíritas, se quisermos corrigir nossa falta, não só para restabelecermos na confiança, como para resgatarmos nossa responsabilidade, é o assunto do segundo ponto, que reservei para este artigo, a necessidade de orientação. O que temos feito e estamos fazendo não somente nos condena, como ainda compromete a causa que tão amorosamente nos foi confiada. E tudo pelos espíritos ao nosso mestre. Estas são as ordens do dono da obra a que os trabalhadores de boa vontade devem sujeitar-se, para merecerem, não para serem despedidos do trabalho.
aos que por amor da licença não quiserem sujeitar-se às leis do dever, que glorifica os que lhe fazem fiéis. A organização, pois, pela união dos espíritas e segundo uma orientação uniforme, eis o que concentra a comunicação de Bittencourt Sampaio, ainda inflamado nos afetos por seus companheiros de trabalhos. E perguntarei aos espíritas, por que isso suspeito de presente de grego? Pode ser fruto de árvore má? Sigamos, pois, o conselho amoroso e organizemos-nos os que quiserem servir a Jesus e não as nossas vaidades. O que perdemos, ainda que pudéssemos, os que quisermos servir a Jesus e não as nossas vaidades. O que perdemos, ainda que pudéssemos considerar apócrifa a comunicação do nosso amigo, em seguir os ditames. O que perdem os grupos que se unirem, em se ligarem em suas forças, em trabalhar segundo normas extraídas dos altos princípios da doutrina, em concorrerem todos para o mesmo fim, a compreensão e a propagação daqueles princípios de um modo uníssono, porque não vem ao mundo por suas divergências, razão contra o Espiritismo, um reformador, 15 de janeiro de 1898. Os artigos de Bezerra ainda são atualíssimos. E sua vida, como bem coloca no início Eduardo Carvalho de Monteiro, é realmente resumida pela palavra amor. Pelo desejo da união entre os espíritas, todos visando um único fim, a própria transformação e a prática da caridade. Fica aqui recomendadíssimo que possamos ler sobre Bezerra de Menezes e também textos de Bezerra de Menezes, tendo contato mais íntimo com a sabedoria e o progresso desse espírito de escola. E você, que fato da vida de Bezerra de Menezes, ou que texto, que livro, mais gosta? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhe para chegar a mais pessoas e clique aqui no botão de inscrever-se. Ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. E aqui aparecem 2 outros vídeos do seu interesse. Te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!